pessoal, o nosso assunto de hoje é a popularidade do presidente Bolsonaro. Na mídia a gente vai vendo aí a sucessão de pesquisas publicadas gerando manchetes que dizem que a popularidade do presidente Bolsonaro está caindo e a insatisfação com o presidente crescendo. Não é bem assim. As manchetes distorcem a realidade. Além das pesquisas de opinião, é importante levar em consideração os relatórios de análise de mídias digitais publicados por algumas consultorias que terminam não virando manchetes. Então existe uma forma de medir reação da opinião pública tradicional, antiga, da era analógica, que são as pesquisas. No nosso caso, as pesquisas publicadas pela imprensa de diversos institutos. Existem as tecnologias digitais que nos proporcionam a análise de métricas, ou seja, do comportamento das pessoas nas mídias sociais. Então, para efeito de compreensão aqui, vamos dividir a opinião pública num mercado de 3/3, certo? Um terço de esquerda, um terço de direita e um terço de centro. Sob esse ponto de vista, o presidente Bolsonaro, isto é praticamente consenso em todos os institutos, Datafolha, Ibope, FSB, a XP Investimentos, que publica pela IPESP, mostram que o presidente Bolsonaro preserva uma base de apoio de cerca de 30 a 33% da opinião pública. Ou seja, praticamente todo o espectro direito do mercado político permanece com o presidente de forma intacta. O chamado descontentamento com o presidente, sobre o qual a imprensa fala, ele estaria situado no espectro esquerdo, que é óbvio, né? Porque são os eleitores que votaram contra o presidente, que normalmente votam na esquerda, e também teria crescido no espectro de centro, né? No entanto, o que é preciso levar em consideração? Segundo os relatórios de mídias digitais, nenhuma liderança da oposição se beneficia da insatisfação com o presidente Bolsonaro. Ou seja, as pessoas têm uma visão controvertida, às vezes um pouco insatisfeita com a maneira como o presidente Bolsonaro se comporta na gestão da crise da epidemia do coronavírus, mas, não obstante ele estar sob forte crítica do governador Dória, do governador Witzel, e sobre uma avalanche de mídia negativa da imprensa em geral, cujos editoriais são contrários ao governo, né? Nenhum líder da oposição emerge como sendo o anti-Bolsonaro, ou seja, alguém capaz de galvanizar esse sentimento de satisfação. E por que isso acontece? Porque estes líderes da oposição, notadamente os governadores do Rio e São Paulo, não possuem defensores nas mídias sociais. Ao contrário do presidente Bolsonaro, que tem um exército de ativistas orgânicos erradamente vistos pela mídia como robôs, o presidente Bolsonaro tem um ativismo muito intenso, presente, forte nas mídias digitais, e esse ativismo, enquanto não for atingido, não se pode dizer que o presidente Bolsonaro está perdendo popularidade e perdendo força. Por quê? Porque a crise da epidemia vai passar, vai sobrar a crise econômica, né? E o presidente Bolsonaro, com esse exército de apoiadores que ele tem, sempre alertou para o fato de que a epidemia passaria, sobraria a crise econômica, e o futuro vai confirmar ou não, né? Quem defendeu o fechamento da economia, o fechamento das empresas e, consequentemente, provocando o desemprego, foram os governadores de oposição, as manchetes da imprensa que condenam a posição do presidente Bolsonaro. Então a estratégia do presidente, tudo indica, é uma aposta no futuro, né?
de que a epidemia não é tão forte quanto os opositores dele diziam, e aparentemente nós estamos superando o pico da epidemia, já entrando numa curva descendente, e de que o importante é se preocupar com a sobrevivência das empresas e dos empregos. Se o presidente acertou na sua aposta, lá na frente, a dita popularidade dos governadores e prefeitos no trato da epidemia vai arrefecer, porque a epidemia passou, e as pessoas tenderão a se lembrar do presidente Bolsonaro como aquele que se mostrou preocupado com a sobrevivência das empresas e dos empregos.